Vamos abrir a palavra do Senhor agora, em Juízes, capítulo 4, para fazermos a leitura do versículo 17 ao versículo 24. Juízes, capítulo 4, do verso 17 até o verso 24. Hoje nós vamos acabar este capítulo 4, a descrição da derrota dos cananitas, e no próximo sermão a gente vai começar a ler o capítulo 5, que dá uma espécie de explicação teológica para aqueles eventos aparentemente naturais. Juízes, capítulo 4, a partir do verso 17. Os irmãos acompanhem a leitura, que diz assim: Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: Há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Irmãos, eu vou fazer uma introdução bem rápida. Aqui eu costumo fazer introduções mais longas, mas desta vez eu vou fazer uma introdução bem mais rápida para eu poder dar conta de todos esses versos que acabamos de ler. Eu tenho dito para os irmãos que o capítulo 4 do livro dos Juízes tem como objetivo demonstrar o declínio e a degeneração da liderança masculina, ou da masculinidade de modo geral, no meio do povo de Deus. Eu disse aos irmãos que Juízes 4 é uma espécie de representação muito bem feita do que nos é dito em Juízes 2, versículo 19. A afirmação de que todas as vezes que um juiz morria, a geração seguinte àquele juiz morto se tornava pior do que a geração passada. Eles não abandonavam os caminhos antigos e acrescentavam maldades às suas práticas, às práticas da geração antiga, diz o texto, Juízes 2,19. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, não deixavam suas obras e obstinação dos seus caminhos e faziam ainda pior. A partir de Eude, a degeneração da liderança masculina fica evidente. Eude já é um líder complicado, cheio de ambivalências, ambiguidades, mas agora, a partir do capítulo 4, isso fica ainda mais terrível, ainda mais claro. E o que temos em todo o livro dos Juízes, eu falei para os irmãos na semana passada e repito, é uma espécie de, não apenas uma representação do que é dito em Juízes 2,19, mas uma representação do que é dito em Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Ali o apóstolo Paulo descreve uma sociedade pagã, e infelizmente o que lemos em Juízes é a paganização do povo de Deus. É o povo se tornando semelhante, o povo de Deus se tornando semelhante aos povos que o rodeavam, às nações pagãs que rodeavam o povo de Deus. E o que é dito em Romanos 1, de 18 a 32, que é retratado com perfeição em Juízes. O povo se envolve com idolatria, acaba por se tornar insensato, tanto espiritual quanto racionalmente, degenera-se moralmente e os papéis de homens e mulheres na sociedade começam a se corromper.
as mulheres mudam o modo natural, virilizando-se, e os homens, inflamados em sua sensualidade, se tornam efeminados. É exatamente o que está acontecendo no livro dos Juízes. Eles se envolveram com idolatria, portanto se tornaram moralmente, se tornaram insensatos, espiritual e racionalmente, se degeneraram e os papéis foram se desfazendo no meio do povo de Deus, os papéis de homens e mulheres. E o caos total se instalou naquela comunidade que deveria ser uma comunidade que seguia as leis de Deus. É exatamente o que lemos em Juízes. No capítulo 3, na história de Eude, isso começa a se manifestar. Mas agora no capítulo 4 isso fica muito claro, porque todos os homens descritos aqui neste capítulo, são homens que perdem a sua virilidade e capacidade de liderar com serviço e amor, ao passo que as mulheres, Débora e Jael, a outra mulher que é citada no capítulo 4, começam a assumir os papéis, as funções que deveriam ser assumidas pelos homens. Portanto, o capítulo 4, o livro dos Juízes como um todo, mas a partir do capítulo 4 especialmente, começamos a ver essa descrição impactante da degeneração da liderança masculina. E aqui nos versículos 17 a 24, temos em forma de miniatura um exemplo claro disso. Porque o que encontramos do versículo 17 até o versículo 22, os versos 23 e 24 são uma espécie de epílogo, mas o que encontramos nestes versículos? Encontramos uma mulher arrojada, um pouco duvidosa é verdade, mas uma mulher arrojada, cujo nome é Jael, interagindo com 3 homens, ou sendo associada a 3 homens, e os 3 homens apresentados são apresentados numa perspectiva negativa. É por isso que eu nomeei esta mensagem de uma mulher arrojada entre homens problemáticos. É exatamente isso que vemos nesse texto. Esse texto é uma espécie de expressão em miniatura da decadência espiritual e moral da liderança masculina no meio do povo de Deus, no meio de Israel. Vejamos as interações de Jael com esses 3 homens problemáticos. No versículo 17, a primeira interação, Jael e Éber, o marido ausente. Jael e Éber, o marido ausente. No versículo 17, pela primeira vez, o nome de Jael é citado. Não há uma interação de diálogo aqui, apenas uma associação entre Jael e o seu marido. Mas notem que nesta primeira vez em que o nome dessa mulher aparece ao lado de seu complicado marido, um homem chamado Éber, e também aqui é oferecido o seu povo, o queneu. O nome de Éber já havia sido citado no versículo 11, os irmãos devem se recordar que eu apenas citei o nome dele num sermão anterior. E agora ele é novamente introduzido na história, novamente citado na história no versículo 17. E quando juntamos as informações destes 2 versículos, podemos traçar um perfil exato deste homem problemático. Quem é Éber? Qual é a característica deste homem que deveria estar liderando sua família? Quem é Éber? 2 informações básicas aparecem nestes 2 versículos. Voltando ao versículo 11, eu não tratei dele anteriormente, mas no versículo 11 temos a primeira informação. É dito o seguinte a respeito de Éber em Juízes 4, versículo 11. Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Então, quem é Éber? Éber é o homem que se aparta do seu povo. Esta é a primeira informação que temos a respeito dele. Os queneus eram parentes da esposa de Moisés. Na verdade, era um grupo, uma espécie de subgrupo de um grupo maior, de um povo antigo conhecido como os midianitas. Moisés fez uma proposta a esse grupo que os acompanhasse no deserto para ajudar os israelitas no caminho, e eles atendem. E o que acontece quando eles chegam na terra prometida? Uma vez que Moisés era da tribo de Levi, e aqueles estrangeiros não podiam de forma alguma se juntar aos levitas, eles acabam se unindo a uma outra tribo do povo de Deus, a tribo de Judá.
são absorvidos pela tribo de Judá, se juntam ao povo de Deus, juntando-se à tribo de onde viria o rei, de onde viria o Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, como veremos, Éber se aparta da tribo real para fazer aliança com outro rei, um rei falso que é o rei Jabim, rei de Azor. Mas ficando aqui ainda neste primeiro tópico, lá em Juízes 1,16, nos é dito que os queneus se juntam à tribo de Judá nos seus esforços de conquistar o sul da terra prometida. E eles se estabelecem na região do extremo sul de Israel, na região que é conhecida como o deserto do Negueb. O deserto do Negueb. Até hoje essa região era a região onde estava ocorrendo aquela festa no dia daqueles ataques terríveis em 2023. Então os queneus se juntaram ao povo de Judá para viver na parte sul de Israel. Mas o que Éber faz? Éber se aparta dos queneus e, consequentemente, de quem Éber se aparta? Se aparta também do povo de Deus, da tribo de Judá, e muda-se para a região norte de Israel, para a região bem ao norte de Israel, já próximo do mar da Galileia. É para lá que Éber vai. E o que é interessante notar nessa primeira informação é que o verbo apartar, este verbo que aqui é traduzido como apartar, aparece em outra ocasião interessante de separação entre alguém do povo de Deus. Lá em Gênesis capítulo 13, do versículo 9 ao versículo 11, na verdade no capítulo 13, em boa parte do capítulo, há uma polêmica entre Ló e o seu tio Abraão. Vocês se recordam dessa polêmica? E o que Ló faz? Ló olha para as campinas de Zoar, que eram como o jardim do Senhor, antes de haver Deus destruído a terra de Sodoma e Gomorra. E o que acontece no versículo 11 de Gênesis capítulo 13? Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Ló se apartou de seu tio Abraão, da terra prometida, indo em direção à região de Sodoma e Gomorra, para as campinas do Jordão. E quais foram as razões que levaram Ló para aquela região? Era uma região regada, era uma região rica, uma região onde ele poderia prosperar financeiramente. Quando o autor do livro dos Juízes usa o mesmo verbo utilizado para descrever a separação de Ló de Abraão, será que ele está fazendo referência a essa história? Ou poderíamos perguntar, será que Éber está mudando de região, trocando o seu domicílio pelas mesmas razões de Ló? Prosperidade, influência, poder, vida abastada, será que é por causa disso? E é aqui que entra o versículo 17, a segunda informação que é dada a respeito de Éber. Ele se aparta do povo de Deus, por qual razão? Por qual objetivo? E aqui no versículo 17 encontramos a razão. Vejam o que o texto diz, que na segunda parte do versículo 17, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Havia paz entre estes dois indivíduos, entre alguém que pertencia ao povo de Deus, mas que se aparta do povo de Deus e que agora estabelece um acordo de paz com o inimigo do povo de Deus. Vejam que coisa! Portanto, as suspeitas que poderíamos cultivar ao nos lembrarmos da história de Gênesis capítulo 3, aqui são confirmadas. Éber mudou seu domicílio por razões políticas e econômicas. Éber tinha intentos mundanos, ele desejava poder político e econômico, influência política e econômica, e essa é a razão pela qual ele estabelece paz com Jabim. Os irmãos sabem qual é a palavra paz que é utilizada aqui? Talvez seja estranho para você, porque a palavra shalom, tão conhecida por todos nós, costuma ser utilizada num contexto de relacionamento de Deus com o seu povo, a comunhão do povo de Deus, onde o Senhor ordena a paz. Mas agora vemos um servo uma pessoa que era serva do Senhor, que pertencia ao povo de Deus, abandonando a comunhão dos santos e estabelecendo paz, não com o povo de Deus, não estabelecendo, porque a paz que desfrutamos quem dá é o Senhor, mas agora deixando a paz que o Senhor ordena no meio do seu povo, para ter paz com os inimigos do povo de Deus.
É isso que significa o termo shalom aqui, uma espécie de acordo, de aliança, um pacto feito por Éber contra o pior adversário do povo de Deus naquela época. Para conquistar a autoridade e assim alcançar seus intentos mundanos, autoridade, poder político e econômico, o que Éber fez? Aliou-se ao inimigo. Há até pessoas que consideram que Éber era uma espécie de governante dessa região, que recebeu a autoridade da parte de Jabim para policiar toda aquela área. Em suma, um homem de posses e de influência política. Que perigo Éber representava para o povo de Deus, porque não apenas se apartou dele, mas entrou em aliança com os inimigos do Senhor. É interessante notar, meus irmãos, que todas as vezes que a Bíblia quer introduzir um personagem importante, a Bíblia sempre faz isso. Quando a gente vai assistir a uma peça mais longa, o que as companhias fazem? Nos apresentam um roteiro para que entendamos quem são os personagens, quais serão os papéis deles, quando eles entrarão na peça. O que a Bíblia faz? Qual é a técnica narrativa? Ela cita o nome do indivíduo imediatamente antes das ações determinantes que eles realizarão na narrativa. Mas vocês notaram que 2 vezes a Bíblia cita Éber e em nenhuma ocasião ele age em favor do povo de Deus? Ele nunca age. As ações descritas aqui são todas ações pretéritas. Ele se apartou do povo de Deus e estabeleceu paz com os inimigos do povo de Deus. Mas e agora? O que ele faz? Ele agirá em favor do povo de Deus? Ele fará alguma coisa? De maneira alguma. Éber é introduzido na história, mas para nada fazer. Pelo contrário, é suplantado por sua esposa. Éber era um líder omisso, ele só agia em benefício próprio, para conquistar poder e dinheiro, influência política e financeira. Essa era a única preocupação deste indivíduo. E vejam, irmãos, Éber se parece ou não com muitos homens de nossa época, crentes e incrédulos, homens que nunca agem em benefício dos seus, de sua família, da igreja, que só agem quando para conquistar poder e influência, dinheiro, posses, reconhecimento deste mundo. Quantos não são os homens de nossa época que agem exatamente dessa forma? Alguns chegam ao ponto de se tornarem líderes do povo de Deus, não porque estão de acordo com as qualificações bíblicas, com os critérios bíblicos para a liderança, mas porque triunfaram neste mundo perverso, tal qual Éber. Éber é um líder aprovado pelo Senhor nesse texto? De maneira alguma, um homem omisso. Mas e naquela época? Ele era um homem impactante, sim. Ele tinha poder, ele tinha paz com o homem mais poderoso daquela região. Provavelmente tinha autoridade num grande território. Mas este homem é um homem ausente, que não exerce a liderança no lugar mais importante entre sua família e no meio do povo de Deus. Essa é a primeira interação que lemos. Um marido que está sempre ausente. Aliás, irmãos, Éber é muito semelhante, Éber o queneu, é muito semelhante aos conservadores de nossa época. Vocês já notaram isso? Que são homens que se declaram viris, que estão lutando por a cultura de nosso tempo, lutando contra os maus costumes, para o estabelecimento dos bons costumes, pela família, mas quase todos eles são divorciados. Vocês já notaram isso? Homens omissos que não cuidam de seus lares, não fazem bem para os outros, mas usam essas bandeiras para benefício próprio, para conseguir poder e influência política. É ou não é, meus irmãos? Deixem de ser enganados por estes homens, por políticos que fingem lutar pelo povo, pela população, pela família, mas que no final das contas são como Éber o queneu. Eles desejam poder político e econômico, nada mais. Poder, influência, indivíduos ausentes, mas preocupados e cheios de ambição. Essa é a primeira interação. A segunda interação vai aí do versículo 18 ao versículo 21. Em parte do versículo 17, que descreve a fuga de Sísera e
a sua chegada à tenda de Jael, mas especialmente do versículo 18 ao versículo 21. E aqui nós temos a interação de Jael e Sísera, o general que não é homem de verdade. O primeiro é o marido ausente, agora o general que não é homem de verdade. Vejam bem, a igreja é uma espécie de último vagão de uma cultura decadente. Se havia decadência masculina no meio do povo de Deus, quanto mais entre aquelas culturas ao redor, aqueles povos ao redor. Se estava mal no meio do povo de Deus, imagine entre os cananeus. É isso que encontramos aqui. Jael interagindo com um homem decadente, com um general poderoso, admirado em sua época, mas um homem de masculinidade decadente. E sabe o que é interessante quando observamos aqui? É que agora, nessa interação de Jael com Sísera, os ouvintes são surpreendidos. Se você fosse um israelita ouvindo essa história, o capítulo 4, pela primeira vez, quem você acharia que seria a mulher para quem Deus entregaria nas mãos Sísera? A mulher responsável por matar Sísera. Quem você imaginaria? Eu tenho certeza que nós imaginaríamos que essa mulher seria Débora. Mas não é Débora. Aparece uma nova mulher, do nada aparece essa mulher aqui. E agora a encontramos interagindo com Sísera. O homem de quem Deus afirmou na profecia proferida por Débora que haveria de entregá-lo nas mãos de uma mulher. Não será Débora, a profetisa, que matará Sísera, será a mulher cujo marido tinha um acordo de paz com Jabim, portanto, um acordo de paz com Sísera, a responsável por matar aquele poderoso comandante militar que era um inimigo do povo de Deus. Que surpreendente, não é verdade? A casa que estava em paz com Jabim seria a casa por meio de quem Deus traria a destruição a Sísera. Mas vejam, nesta cena, que é a mais longa, nesta interação, que é a mais longa aqui do texto, eu poderia dizer muitas coisas, mas eu vou resumir o que é dito do versículo 18 ao versículo 21. Basicamente, aprendemos aqui, nesta segunda interação, duas coisas. A primeira delas é o declínio da masculinidade, ou a apresentação de um homem que não é verdadeiramente homem. É isso que o texto bíblico faz com Sísera. Ele desviriliza Sísera. Ele torna Sísera um homem semelhante a uma mulher. É isso que o texto faz. A degeneração descrita em Romanos capítulo 1, de 18 a 32, é aqui exemplificada. Homens idólatras, insensatos, degenerados morais e que abandonam os papéis que o Senhor Deus lhes concedeu. E há evidências sobradas aqui, as evidências abundam para o fato de que o narrador, de maneira proposital, subtrai a masculinidade de Sísera. Ele despoja Sísera de sua virilidade. Vejamos algumas evidências aqui. Notem, meus irmãos, que no texto sempre é Jael uma mulher que toma a iniciativa. Isso é impressionante, porque Sísera é um poderoso general, é um comandante militar, o militar mais importante daquela região. Mas no texto, quem toma a iniciativa? Sempre é Jael. Notem o que acontece no versículo 18. O texto diz que Jael sai ao encontro de Sísera e diz a Sísera: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, Sísera vai e ela cobre Sísera, coloca sobre ele uma coberta. Notem que são 3 verbos nos modos volitivos aqui, 3 verbos imperativos. Entra, Senhor meu, de novo, entra na minha tenda, não temas. Uma mulher dando ordens ao general mais poderoso daquela época. Vejam, o narrador está despojando Sísera de sua masculinidade. 3 imperativos. Sísera educadamente se dirige a Jael, pedindo água: eu estou com muita sede. Afinal de contas, ele havia corrido muito, mas Jael novamente toma o controle da situação e, ao invés de dar água para Sísera, dá o quê? Leite.
Olha que coisa interessante. Provavelmente para deixá-lo mais relaxado, mais sossegado, tranquilo. O leite, quando você toma aquele leite quente que você já está cansado, não dá aquele torpor e aquela vontade de se deitar e descansar? Provavelmente Jael fez isso. O nome de Jael significa cabra. Talvez ela tenha dado uma vasilha de leite de cabra para Sísera. Ela toma a iniciativa. Mas notem que não apenas isso, não apenas o texto descreve Jael tomando a iniciativa, como o texto demonstra que Sísera se dirige a Jael por um verbo masculino. Meus irmãos, esse é um aspecto interessante. Em hebraico, os verbos são conjugados no gênero masculino e no gênero feminino. Por que Sísera, dirigindo-se a uma mulher, utiliza, ou o narrador coloca na boca de Sísera, ao se dirigir a uma mulher, um verbo com conjugação masculina? Aí no versículo de número 20, Sísera diz a Jael: põe-te à porta da tenda. Este verbo, que é traduzido aqui como põe-te, é um verbo com conjugação masculina. Será que isso foi um descuido do narrador? Ele se descuidou ali no diálogo entre homem e mulher, então colocou isso assim? De maneira alguma. É que esse texto está, de maneira proposital, mostrando a inversão de papéis. Uma mulher está assumindo uma posição de masculinidade, liderando, tomando a iniciativa, agindo quando um homem deveria agir. O próprio Sísera diz isso. É uma cena em que o narrador está emasculando e efeminando o homem, ao passo que está virilizando a mulher. Notem, irmãos, leiam essa passagem à luz de Romanos 1, 18 a 32. A mulher abandonando o modo natural e os homens se tornando efeminados. É exatamente o que estamos vendo aqui. Mas ainda há uma evidência de que o texto quer demonstrar o declínio da masculinidade naquela ocasião. É que de maneira vexatória, ainda que não fosse um intento de Sísera, mas de maneira vexatória, o narrador coloca na boca de Sísera palavras que demonstram que ele não era um homem. Não era o intento dele com essas palavras, mas era o intento do narrador. Vejam, no versículo 20, Sísera diz assim para Jael: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém, a palavra aqui é ish, homem, e há de ser que se vier um homem e te perguntar: há aqui um homem, alguém, mais uma vez é ish, há aqui um homem? O que Sísera manda Jael responder? Não, não há um homem aqui. Vejam que coisa, o narrador está deixando claro que a masculinidade estava em completo declínio. Aqueles idólatras, aqueles homens que abandonaram a Deus, não viviam como homens deveriam viver. Tem um homem nessa tenda? Não, porque o homem que tinha está na porta. É mais ou menos essa a ideia que o narrador quer colocar. Está lá na porta, é Jael, a mulher que está agindo como homem. O que está lá dentro, deitado e dormindo, é um covarde, não é um homem de verdade. Não é um homem de verdade. Resumindo, meus irmãos, este primeiro tópico e aplicando, Sísera seria considerado um homem másculo em nossa cultura. Não se engane. Vejam, um homem poderoso, influente, com um exército gigantesco comparado a uma multidão, com 900 carros de ferro, um homem bem vestido, cercado de muitas mulheres. É isso? Por que eu estou dizendo que era um homem bem vestido? Lá em Juízes 5, versículo 30, a mãe de Sísera diz assim: porventura não achariam e repartiriam despojos? 1 ou 2 moças para cada homem. Cheio de mulheres. Além da sua esposa, ele iria roubar 1 ou 2 jovens israelitas. E ele segue dizendo: para Sísera, estofos de várias cores, estofos de várias cores de bordados, 1 ou 2 estofos bordados para o pescoço da esposa. Vejam, um homem poderoso, influente, bem vestido, que comprava roupas caras para sua mulher, o que roubava dos outros, no caso, tomar despojo de quem não deveria tomar. Sísera seria ou não considerado um homem excelente em nossa época? Um homem vigoroso, viril, estaria nas capas dos jornais como exemplo de masculinidade. Mas quem é Sísera? De acordo com o texto bíblico, Sísera não é um homem de verdade. Meus irmãos, o que o mundo considera masculinidade, a Bíblia chama de, a Bíblia descreve como homens efeminados. Vejam que coisa,
Os homens que na nossa época são considerados homens viris, impactantes, homens másculos, a Bíblia os trata como efeminados. Císera é um efeminado, é isso que a Escritura está dizendo. Há um homem aqui? Não há. Não há. Vejam que coisa, meus irmãos. A palavra de Deus é contracultural, ela não se adequa à cultura deste século perverso. Mas não apenas lemos a respeito do declínio da masculinidade nesse segundo encontro de Jael, dessa segunda interação de Jael com outro homem. Também vemos Deus usando uma mulher arrojada e ambígua para alcançar seus propósitos. Vejam que coisa, irmãos. As ações de Jael, nesta segunda interação com Císera, o general que não é homem de verdade, são elogiadas, são impressionantes as ações de Jael. Elas são elogiadas em Juízes 5, versículo 6 e em Juízes 5, de 24 a 27. Mas sejamos honestos, quando você lê acerca dos atos de Jael, você não fica um pouco assustado, com a pulga atrás da orelha? Você não suspeita de algo? Que esta mulher é uma mulher ambígua? E se você tem esse incômodo, se você tem essa desconfiança, você não está equivocado, porque o autor faz de tudo. De forma proposital, o autor descreve Jael como uma mulher ambígua. De fato, uma mulher dúbia. Jael é uma heroína ou uma vilã? O autor não diz, ele apenas faz uma descrição cinzenta dessa mulher. Nem diz que é branco ou preto, mas faz uma descrição cinzenta desta mulher. Vejam as evidências de que Jael era uma mulher, embora arrojada, ambígua. Há uma comparação aberta, proposital, dos feitos de Jael com os feitos de Eude, ao assassinar Eglon. Os irmãos devem se lembrar que quando eu falei sobre os atos de Eude, eu afirmei que Eude era um herói, um servo de Deus, mas um homem ambíguo. E vejam como há semelhanças aqui. Tanto Císera como Eglon são mortos em aposentos particulares, numa tenda ou na sua residência de verão, no seu quarto de verão. O mesmo verbo hebraico, que é o verbo que traduzido como cravar, é usado em Juízes 3:21 e em 4:21, quando Eude encrava a sua espada na barriga de Eglon e quando Jael encrava a estaca da tenda na cabeça de Císera. Notem que, além disso, esta cena de assassinato é imediatamente seguida por uma cena de descoberta. Eude mata Eglon, depois de um tempo, o que acontece? Os homens atrasados percebem que o seu senhor está morto, descobrem. Jael mata Císera, depois de um tempo, também atrasado, Baraque descobre que Císera está morto. Há uma comparação entre essas duas histórias. Mas o que é mais interessante aqui, na comparação de Eude e de Jael, é que, tal qual Eude, Jael era uma mestra do engano. Meus irmãos, quando vocês ouvem as primeiras palavras de Jael, vocês imaginam que essa mulher vai pegar uma estaca, um martelo e vai encravar na cabeça de alguém? Prender a cabeça de alguém com tanta violência na terra, com um golpe? Você imagina isso? Vejam as palavras de Jael: meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Que mulher bondosa, não é verdade? Não vou te dar água não, eu sou tão bondosa como uma mãe, eu vou dar leite para você. Vejam que coisa, ninguém esperaria isso, muito menos Císera. Jael, era, tal qual Eude, era uma mestra do engano. E outra coisa que é interessante é que em nenhuma vez o nome do Senhor aparece nestes versículos, do verso 18 até o verso 21. Na verdade, do verso 17 até o verso 22. O nome do Senhor não aparece da mesma forma que na história de Eude. Era uma mulher ambígua. Mas notem que, além dessa informação, há por parte do narrador uma linguagem dúbia. E o que eu quero dizer com isso? Há autores que acreditam que aqui o narrador está descrevendo uma cena em que há intercurso sexual entre Jael e Císera. Eu não acredito nisso. Eu não acho que há aqui uma cena erótica descrita no texto. Mas a linguagem é dúbia. Há conotações sexuais na linguagem utilizada pelo narrador. E vejam, por que ele faz isso?
para deixar claro que Jael era uma mulher ambígua. Eu não acho que há um encontro real de sexo aqui, mas a linguagem sexual é utilizada para demonstrar a ambiguidade dessa mulher. Vejam alguns exemplos disso. A tenda de uma mulher era o local de intimidade sexual com seu marido. Os irmãos devem se lembrar que quando Rebeca chega à terra prometida e se encontra com Isaac, o que Isaac faz? Isaac leva Rebeca para a tenda da mulher, para a tenda de sua mãe Sara, e ali coabita com ela. Um homem jamais, isso é importante, irmãos, um homem que não o marido, jamais entraria na tenda de uma mulher. Jamais isso poderia acontecer. Quando um homem entra na tenda de uma mulher que não é a dele, isso é considerado um ato de adultério. É considerado um ato de adultério. Então por que Jael chama um homem para entrar na sua tenda? Não é estranho isso? Uma mulher jamais faria isso. Uma mulher jamais faria isso. Outra coisa, ela diz no versículo 18, não temas. Não temas o quê? Essas palavras são palavras ambíguas. Não tema os homens que estão te perseguindo, ou não temas meu marido Éber? O que será que Jael está falando? E uma outra coisa, pegar uma estaca e encravar na cabeça de alguém, essas duas palavras, o verbo cravar e o substantivo estaca, são utilizados depois no livro dos Juízes, uma vez mais, quando Dalila pegou um pino de tear e encravou na cabeça de Sansão. De maneira proposital, o narrador associa Jael com Dalila. E como os irmãos acham que Dalila seduziu Sansão? Por que o narrador está fazendo isso, colocando estas ambiguidades no texto? Para deixar claro que o Senhor Deus tem poder tal, tem sabedoria tal, que pode utilizar, tal qual fez com Eude, pessoas ambíguas, duvidosas para realizar seus propósitos. O Senhor queria punir Sísera, o homem que abusava de mulheres israelitas, que oprimia o povo de Deus, precisava ser punido, e de maneira vexatória, desonrosa, o que Deus faz com Sísera, o homem que oprimia e abusava de mulheres. Deus o entrega nas mãos de uma mulher. É desonroso morrer nas mãos de uma mulher naquele tempo. Vocês devem se recordar que em Juízes capítulo 9, versículo 54, uma mulher joga uma pedra na cabeça de Abimeleque. E o que Abimeleque diz para o seu pajem de armas? Me mata, porque eu não quero ser morto por uma mulher. Vejam que desonra. Deus estava desonrando aquele homem mau, entregando-o nas mãos de uma mulher ambígua, de uma mulher de caráter duvidoso. Isso nos ensina, portanto, que Deus limita aqui, ao descrever o livramento do povo de Deus, através de uma personagem tão complicada, tão dúbia, tão ambivalente, o que o narrador quer nos ensinar? Que em sua providência, Deus limita, ordena e governa todas as ações dos homens, até mesmo as ações daqueles homens e mulheres complicados, duvidosos, como era o caso de Jael. Sabe o que é interessante? É que é dito no versículo em que Jael mata Sísera, notem lá no final do versículo 21, estando ele em profundo sono e muito exausto. Por que ele coloca aqui sono e exausto? Não seria mais adequado colocar e ele morreu porque exausto, dormiu? Não seria essa a sequência natural? Ele cansou e dormiu. Mas aqui não, a sequência é ele dormiu e cansou. Por que o narrador faz isso? Eu acho interessante que o verbo que é usado ali para cair em profundo sono ou estar em profundo sono é da mesma raiz do substantivo que é usado em Gênesis capítulo 2, versículo 21, quando Deus fez cair sobre Adão pesado sono. O que estamos vendo aqui? Uma ação da providência. Aquele sono pesado de Sísera não fora causado unicamente pelo cansaço, mas pelo Senhor Deus. Deus estava governando sobre todas aquelas circunstâncias, inclusive governando uma mulher ambivalente, para que fique claro que a glória da vitória pertence ao Senhor e não aos heróis humanos. Em sua providência, Deus estava agindo através de Jael. Mas há uma última interação aqui no texto, que é a interação de Jael e Baraque,
o general hesitante e ambicioso. E por que eu estou colocando essas duas palavras, hesitante e ambicioso? Porque como o versículo 22 começa, irmãos? Leiam. E eis que perseguindo Baraque a Sísera. A pergunta que devemos fazer é, por que Baraque está perseguindo Sísera? Vejam, irmãos, o que Deus disse a Baraque através de Débora. Eu vou para a batalha com você, mas a glória de matar Sísera não será sua, será de uma mulher. Então por que Baraque está perseguindo Sísera com o intuito de matá-lo? Ele foi hesitante para obedecer a palavra de Deus, mas foi atrevido para tentar suplantar a palavra de Deus. Vejam que coisa terrível. Aquele homem estava tentando subverter a palavra profética de Deus, proferida por Débora, perseguindo o general, acreditando que poderia matá-lo e assim superar a própria palavra do Senhor. Um comentarista colocou isso de maneira muito interessante, eu fiquei impressionado com as palavras dele. Ele disse, abre aspas, o homem que hesitou atender ao chamado de Deus no início sucumbe ao chamado da ambição. Baraque não está apenas correndo atrás de Sísera, ele está correndo atrás da glória. A cena final explode seu balão egoísta, fecha aspas. Ele hesitou em atender ao chamado de Deus, mas sucumbiu ao chamado da ambição. Baraque queria glória. Baraque queria ser reconhecido como o homem que matou o mais poderoso general de sua época. Mas, como vemos nessa cena final, o seu balão egoísta, a sua vanglória é estourada, explodida pelo Senhor. O que acontece? Quando Baraque chega na tenda de Jael, ele descobre que Sísera está morto. E vejam, irmãos, aqui aprendemos uma verdade fundamental, que a fé hesitante, a fé deficiente de Baraque, haveria de lhe causar desonra. E vejam como o texto desonra Baraque aqui no texto. De algumas maneiras, a primeira delas, mais uma vez, quem toma a iniciativa é Jael. É Jael quem vai ao encontro de Baraque e profere as palavras, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Baraque nada fala nesse texto, ele simplesmente atende às ordens de Jael. Mas notem, tal qual acontece com Sísera, ainda que de maneira distinta, mas também aqui Baraque é desvirilizado. A virilidade de Baraque é suprimida de forma criativa pelo narrador. Vejam, quando Jael diz para Baraque ir após ela, para que visse o homem que ele estava buscando, o que o texto diz? Ele a seguiu. Esta construção de palavras é utilizada 9 vezes nas Escrituras. Em 8 delas, ela se refere a um homem indo ter relações sexuais com uma mulher. Das 9, 8 é um homem entrando em intercurso sexual com uma mulher. A única vez em que isso não acontece é em Juízes capítulo 4, versículo 22. Baraque foi ter com Jael, mas não para mostrar sua masculinidade, mas para ver um serviço que deveria ter sido feito por ele, mas que foi feito por uma mulher. Eu posso dizer quais são as ocasiões: Gênesis 29 e 23, 34, 38, 2, 18, e depois eu não vou citar tantos textos porque eu sei que os irmãos perderiam o interesse, mas se quiserem depois saber quais são os versículos, eu posso dizer 8 ocasiões o homem se junta a uma mulher para ter intercurso sexual com ela. Apenas aqui isso não acontece. E um comentarista diz, mais uma vez, abre aspas, ele foi ter com uma mulher, mas não para expressar sua masculinidade. Pelo contrário, ele descobre que uma mulher realizou o que ele, um homem, deveria ter feito. Fecha aspas. Baraque é desvirilizado aqui no texto. Vejam a desonra, vejam como uma fé deficiente, a hesitação traz desonra aos servos de Deus. Mas ele termina com uma última desonra proferida contra Baraque. Notem, eu disse para os irmãos que essa história, a história da morte de Sísera, é uma espécie de recapitulação, ou ela é fundamentada na história da morte de Eglon por Eude. Agora vejam uma coisa,
Sísera está em paralelo com Eglon. Jael está em paralelo com Eude. E Baraque? Vocês já se perguntaram? Se a história tem relação com a história da morte de Eude, com quem Baraque possui relação? Com os insensatos e estúpidos servos de Eglon, que depois de muito tempo de se cansar de esperar, porque sentiram um mau cheiro, estúpidos que eram, abriram a porta e viram o seu senhor morto. Vejam, meus irmãos, que vergonha. Baraque é humilhado a ponto de ser comparado com os pagãos moabitas. Quando um servo de Deus, Baraque, eu já disse para os irmãos, era um homem de fé, ainda que com muitas deficiências, mas quando um servo de Deus hesita em obedecer à palavra do Senhor e luta contra a palavra do Senhor, como foi o caso de Baraque, ele é insensato ao ponto de ser comparado com pagãos, ao ponto de ser comparado com os moabitas, e isso é impressionante. Jael era mulher de um queneu, portanto, ela não era israelita de fato, era uma mulher estrangeira, mas essa mulher estrangeira é comparado a um herói de Israel. Mas o israelita Baraque é comparado aos estrangeiros tolos e estúpidos, servos moabitas de Eglon. Que coisa terrível! Esse texto, portanto, não apenas despreza os inimigos de Deus, a Sísera e sua tolice, mas adverte Israel por causa de sua liderança masculina desqualificada. É como se o Senhor Deus estivesse dizendo: vejam os líderes de vocês, eles se assemelham aos moabitas. Eles se assemelham aos moabitas. Que vergonha! Que vergonha quando aqueles que lideram no povo de Deus em nada são diferentes daqueles que são homens do mundo. É isso que o texto está nos dizendo. Que vergonha! Vejam Baraque. Ele se parece com... E vejam, Baraque nem se parece com um líder pagão. Baraque se parece com os servos pagãos. Vejam que coisa terrível, que comparação desonrosa. É isso que acontece quando os servos de Deus relutam em obedecer, quando os líderes do povo de Deus relutam em obedecer a palavra do Senhor. Essas são as três interações: Jael e Éber, o marido ausente; Jael e Sísera, o general que não é homem; Jael e Baraque, o general hesitante e ambicioso. Concluindo, meus irmãos, os versos 23 e 24 encerram demonstrando que no meio de hesitações, enganos, ambiguidades, violências, Deus está agindo para subjugar, para humilhar os inimigos de seu povo. Nos versículos 23 e 24, todos os personagens principais desaparecem, os que agiram em favor do povo de Deus: Débora, Baraque e Jael. E quem aparece aqui? Deus e o seu povo, os filhos de Israel. Está claro que é Deus quem concede vitória, é Deus quem humilha os seus inimigos, é Deus quem livra o seu povo dos seus adversários, é Deus quem usa um instrumento tão ambíguo como Jael para matar Sísera, e uma vez que Sísera foi morto, Jabim se tornou um homem vulnerável, de tal maneira que os filhos de Israel continuaram prevalecendo sobre ele, até que o exterminaram. Eu termino com algumas aplicações. A primeira delas baseada no fato de que esse texto nos mostra homens problemáticos. Meus irmãos, a masculinidade bíblica aparece de maneira breve em Baraque em 2 versículos, nos versículos 10 e 14, mas no restante Baraque é um homem cheio de fraquezas. Mas, no geral, a masculinidade bíblica aparece nesse texto apenas por contraste. Os homens desse texto representam tudo aquilo que não devemos imitar. E, infelizmente, muito da masculinidade de nossa época é a cópia do que estes homens representam. Homens que hesitam em sua fé, que assumem autoridade e liderança porque desejam glória pessoal e honra, como era o caso de Baraque. Homens que eram poderosos, violentos e tirânicos, que se sobressaem pela força, como era o caso de Sísera. Homens preocupados apenas com poder político e econômico, como era o caso de Éber. Nossa cultura imita ou não esse tipo de homem? É exatamente isso. Aqui está tudo o que os servos de Deus não devem imitar. Homens que têm pouco interesse em exercer liderança com amor e serviço abnegado por suas famílias e igreja, pelo povo de Deus,
E a pergunta que eu faço é: que tipo de homem você é? Aqui eu me dirijo especificamente aos homens. Inclusive crianças, que tipo de homem você é e que tipo de homem você está treinando o seu filho para ser? Eu poderia perguntar às mulheres que tipo de homem você procura, mas eu vou me dirigir aos homens de maneira especial. Que tipo de homem você é? Alguém preocupado com títulos, posses, influência política e reconhecimento humano? Ou alguém que está disposto a sacrificar desejos e vontades para servir a Deus no exercício da autoridade piedosa sobre sua família e igreja? Que tipo de homem você é? Essa é uma pergunta fundamental. Que tipo de homem você é? Qual é o seu padrão de liderança? Homens como Baraque, Éber e Císera? Ou o Senhor Jesus Cristo? Aquele que entregou sua vida, abriu mão, deixou sua glória, se fez um de nós, para salvar as mulheres que estavam sob o seu cuidado, a mulher que estava sob o seu cuidado, sua noiva, a igreja. Como você é? Um homem egoísta, preocupado apenas consigo mesmo? Vejam, meus irmãos, oraram os presbíteros Daniel e Roberto hoje falando das dificuldades que nós enfrentamos, e de fato, enfrentamos dificuldades em nossa época, especialmente no que diz respeito à masculinidade. Mas lembre-se de uma coisa, Boaz é um exemplo de masculinidade? Sim, Boaz é, como eu já falei sobre ele aqui na igreja. E em que tempo Boaz viveu? Nesse tempo aqui. É possível ser um homem que reflete o Senhor Jesus Cristo, mesmo em dias tão difíceis como os nossos. Que tipo de homem você tem sido? Um homem problemático ou um homem que, apesar de suas limitações, procura imitar o Senhor Jesus Cristo? Mas, em último lugar, homens problemáticos apontam para o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, por contraste. De que maneira? Pare para pensar. Por que eu li o Salmo 21, cantei o Salmo 61, os salmos que falam do verdadeiro rei, aquele que confia no Senhor, aquele que se alegra e exulta com a salvação de Deus? Por que eu li estes salmos? Por que cantamos estes salmos? A razão é muito simples. Muito simples. Porque estes homens problemáticos, quando o povo de Deus lia sobre eles, ouvia a respeito deles, ou era liderado por eles, o povo de Deus percebia: ainda não veio aquele que haverá de nos salvar. Com suas fraquezas, problemas, com seus pecados, estes homens estão dizendo como João Batista: eu não sou o Cristo, ele ainda virá. Portanto, meus irmãos, através destes homens tão frágeis, tão complicados, aprendemos a respeito do fato de que Deus estava agindo na história, mesmo através de exemplos negativos, para despertar no coração dos crentes a esperança de que o Messias haveria de vir. E nós que vivemos numa posição privilegiada, porque temos toda a revelação de Deus, e não apenas o Antigo Testamento, temos a iluminação do Espírito Santo, sabemos que o Messias veio, e é Ele que hoje, não mais Baraque, não mais Éber, mas é Ele quem lidera a igreja, porque Ele é o rei e cabeça de sua igreja. Ele é aquele que, tal qual Jael, esmagou a cabeça do adversário e nos lidera, ao contrário de Jael, sem qualquer ambiguidade, mas em total submissão ao nosso Deus e Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ficar em pé, meus irmãos?